Bom dia! A nossa live de hoje, a gente vai conectar as peças do sucesso. A gente vai entender o que a educação financeira tem a ver com as dinâmicas familiares. A gente vai entender o que é dinheiro, quais são as regras do dinheiro e, principalmente, quais são os fatores que afetam o nosso dinheiro. Hoje eu estou com a Vitória Candemil. Ela é uma economista, mas antes de qualquer coisa, ela é uma filha. E ela é a minha bonecrinha. A Camila, a Vitória foi uma das primeiras clientes minhas novinhas. E eu tenho um profundo amor e um profundo respeito por ela aqui. Vou chamar a Vitória para a gente começar. Bom dia, sejam bem-vindas. Vou mandar o convite para a Vitória. Vamos ver. A Vitória tá em Paris, tá? Acho que é Paris que ela tá, ela vai dizer pra gente. Mandei. Ai, Tudo bem? tudo bem? Tá me Seja escutando bem? bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço o Peraí, convite. peraí. Isso também? Vi, fala mais um pouquinho. Dá bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, Lizzie. É a primeira vez que eu tô fazendo algo do gênero, então para mim é uma novidade que eu tinha feito. Então, muito obrigada pela confiança. Gente, a Vitória não tá no Brasil. Tu tá onde mesmo, Vitória? Eu tô em Paris. Ela tá em Paris, gente. Se a gente tiver que sofrer, a gente sofre em Paris. Se a gente tiver que aprender algo, a gente pode aprender em Paris. Então vai Sim. ter, talvez tenha um barulhinho, tá? Mas faz parte. Vitória, primeiro eu quero te agradecer profundamente pelo teu convite. Gente, eu fiz um círculo de prosperidade e a Vitória preparou o e-book para mim. Ela sempre trouxe muito material para que eu pudesse trazer educação financeira dentro da visão sistêmica. Então, hoje, eu estou muito, muito, muito feliz. Eu digo que ela é a minha menininha da constelação, porque ela foi a primeira menina jovem que começou aí na constelação, porque o meu público era mais velho. E ela veio e trouxe uma galera da URGS. Então, eu estou muito, muito feliz de estar aqui. E tudo que ela aprendeu dentro da visão sistêmica, ela aplicou. Então é muito bonito. Eu estou muito grata por estar aqui, tá? Eu que agradeço, Lizzie. Acredito que muito do fato de eu estar aqui em Paris tem a ver com constelação e com a temática dessa live de hoje. Então, os astros coincidiram para a gente falar no momento certo sobre isso. Que bom. O que a gente vai falar hoje, gente? Nós vamos falar sobre a dinâmica da familiares com a educação financeira. E o que eu vou falar e o que a Vitória vai falar? A gente vai falar do que é o dinheiro. A Vitória vai trazer o que é o dinheiro. Eu também vou trazer dentro da visão sistêmica. A gente vai entender que precisa de regras para dinheiro. E nada como um especialista para falar sobre as regras. E eu vou trazer a parte das regras da visão sistêmica, tá? E a gente vai entender quais são os fatores, tá, que impedem o dinheiro de fluir. E a Vitória, ela vai te ensinar a olhar para o dinheiro. E eu vou te ensinar a olhar para o dinheiro através da visão sistêmica. Tem quatro coisas, quatro fatores que impedem o dinheiro de fluir, tá? O primeiro é o medo da vida, que eu vou te explicar o que isso significa na prática. O segundo são as crenças que eu tenho no meu sistema familiar e que eu carrego. E outro, a gente está aqui com a nossa especialista, que é a má gestão do dinheiro. E o outro, gente, é a gente querer dar golpe no dinheiro. A gente não ser honesto com o dinheiro. E a Vitória também vai nos ajudar sobre isso. Então, Vitória, te apresenta, tá? Por favor, para que a gente possa fazer esse movimento. Então, meu nome é Vitória, eu sou formada em economia, agora em junho vai fazer um ano. Durante 2 anos e meio tive uma página onde eu falava de economia, que me ajudou bastante, porque justamente na faculdade a gente acaba vendo de um modo muito acadêmico e não vê de forma tão prática a economia. E acho que muitas pessoas fazem essa confusão de achar que economia é investimento e optam pela faculdade de economia por causa disso.
E, inclusive, o tema educação financeira também tem um pouco dessa confusão, mas justamente a página que me fez abrir esse leque de oportunidades de falar sobre, porque antes ficava muito restrito ao meu nicho, às pessoas mais próximas e a minha convivência familiar. E que me trouxe nessa coragem para falar, porque eu confesso que eu ainda tenho um pouco de vergonha de falar assim, mas a página me ajudou bastante no período que teve e me trouxe muito conhecimento de forma prática também. Fora minha experiência no setor bancário, mais de 3 anos, já passei por diferentes setores, então eu também já vi o outro lado da situação, como funciona dentro de um banco. Obrigada, Vitória. Então, gente, mas assim, ó, ela é extremamente estudiosa, ela é extremamente dedicada. Quando ela bota uma coisa nessa cabeça, ela vai lá e faz. Tanto que ela está em Paris hoje, gente. E uma das coisas que a gente veio quebrando foi esse olhar para o dinheiro. Porque muitas vezes, e eu quero que tu entenda que existe assim, existem os fatores que impedem o dinheiro de vir, tá? Que a gente vai falar sobre eles. Mas existe, gente, um ciclo da pobreza. E esse ciclo da pobreza, ó, eu tô com pobreza, tá complicado aqui na língua, tá? O ciclo da pobreza, não consigo nem dizer, gente. O ciclo da pobreza, ele está muito ligado ao quê? Ao nosso desejo de pertencer, às crenças familiares, às sombras que a gente cria e o autossacrifício do sistema. E esse foi o movimento que eu fiz com a Vitória. A gente veio construindo esse caminho. Então, eu quero que tu aproveite o que ela vai te trazer, ou que nós vamos te trazer hoje, porque tu tenha certeza. Ela é uma mulher que ela vai lá e faz. Ela manifesta tudo que ela quer na vida dela. Ela se atira um pouquinho no chão, baba, como todos nós, mas a questão, e esse é o mais bonito, é que a Vitória, apesar de ser super jovem, ela já chegou em lugares que muitas pessoas não conseguiram. E ela traz muito amadurecimento para a vida, sabe? É um movimento de autoconhecimento, autocompaixão, a generosidade que ela tem. Então, ela é a menina dos meus olhos, gente. Essa é a minha menina, minha segunda menina. Tem uma menina, que é a Larissa, mas ela é a minha segunda menina. É como se fosse uma... Ela é uma menina para mim. Vamos começar, Vitória? Vamos começar, então. Tá. Cortou teu áudio. Cortou, deu. Voltamos. Eu quero que tu entenda o dinheiro. A gente vai falar sobre dinheiro e a gente vai falar sobre prosperidade. São duas coisas, tá? Então eu quero que tu pense no dinheiro como um lago. Ou um lago, tá? Um lago, se eu tiver dinheiro, eu posso construir, Vitória? Posso, se eu tiver dinheiro. Mumbai, né? A gente pode construir. Dubai. Hoje eu tô trocada. Dubai é um exemplo bom. Sim. Então, assim, ó, eu posso construir um lago. Eu posso construir, eu até posso criar uma cascata, entendeu? Uma cachoeira. Quando eu tenho dinheiro, eu posso construir isso. Só que existe uma diferença desse lago para um oceano. Ter dinheiro dinheiro, ser rico, é como ter um rio. Eu posso construir um rio, mas a água fica parada. O que eu e a Vitória vamos te ensinar hoje a olhar para o dinheiro é entender que existe, além do dinheiro, existe a prosperidade. E prosperidade é o oceano. E ninguém pode fazer um oceano. E se tu acessar esse movimento que a gente está te trazendo hoje, porque ela tem uma visão muito bonita, apesar da pouca idade, tu vai entender que o dinheiro, ele serve a vida. Tu vai entender que o dinheiro é espiritual. E que quando tu não respeita o dinheiro, com os teus comportamentos que eu vou estar falando, tu vai viver num laguinho, com uma água estagnada. Então, Vitória, começa agora, por favor. Então, acho que uma coisa interessante trazer aqui de forma técnica, o dinheiro é visto como uma moeda de troca, né? Algo que possua valor para as pessoas. Então, já foi desde sal, hoje em dia, óbvio, são metais, mas em termo técnico é isso, ele é uma moeda de troca. E é muito interessante essa questão de educação financeira,
porque saiu agora em fevereiro que quase 78% dos brasileiros são endividados, o que demonstra claramente que é um problema bem grande da nossa população, essa falta do conhecimento de como fazer uma boa gestão do seu dinheiro. Parece algo tão simples, né? Mas muitas pessoas acabam confundindo educação financeira com investimentos. Então é saber investir? Não, é tu saber gerir bem o teu dinheiro. E eu acho que esse é um ponto bem importante para começar a fazer uma boa gestão financeira. Eu acho que isso tem muito a ver com o tema de constelação familiar, porque eu acredito que muitas vezes se vem de casa isso, essa gestão financeira já facilita muito o nosso processo, né? E eu acredito que para eu estar onde estou hoje, literalmente, tem muito a ver com isso, porque desde pequena eu já aprendi a poupar. Os meus pais me ensinaram muito isso. Aproveitei as oportunidades certas nos momentos que eu tive de juntar dinheiro. E eu sempre tive foco. É muito importante esse estabelecimento de objetivo para saber onde eu queria chegar financeiramente. E após conhecer o que é educação financeira, tem um passo a mais que é mais importante, inclusive, que é a inteligência financeira, que é a prática disso. Porque justamente muitas pessoas têm às vezes o conhecimento, sabem que é importante poupar, sabem que é importante chegar a algum objetivo, mas não têm essa inteligência de focar nisso. Então, é sair desse papel de procrastinação e também ter a ação dentro do que é a educação financeira. Que coisa mais boa! A gente aprende a lidar com o dinheiro exatamente isso dentro do sistema, dentro da nossa família. O que aconteceu? Quando a gente tem... Eu adorei isso. Existe essa diferença entre educação financeira e muitas pessoas podem ter o acesso, mas existe essa inteligência financeira que é a prática. E eu quero te dar um exemplo pessoal, tá, Vitória? Porque assim, ó, quando eu era pequena, eu vim de um lar de endividados, tá, gente? Então, assim, é isso. 78% das pessoas são endividadas. E a gente fez uma enquete no Instagram, eu fiz, Vitória, e eu perguntei, se tu ganhasse na loteria, o que tu ia fazer com esse dinheiro? E aí, sabe o que 90% das pessoas falaram? Pagar conta. Quitar conta. Então, quer dizer, mesmo a nossa micro pesquisa no Instagram, na enquete, bateu com isso. Foram poucas as pessoas que teve uma que disse que ia tirar férias, mas assim, a maioria, o foco é quitar as contas. E eu vim dessa mentalidade mesmo, eu não tive nem a educação, nem a inteligência financeira, tá? E o pai da Larissa, ele veio com essa inteligência financeira de poupar, mas poupar por um dos medos, que é o medo da escassez, que é o medo da vida e a crença da escassez que vai faltar. E eu tive a Larissa. Então, tudo com o Norton vai faltar, tem que cuidar. Então, era eu esbanjando, né, sem uma educação, e ele controlando. E aí a gente tem a Larissa. E a Larissa vai para a escola, e aí chega uma época que começa os álbuns de figurinha. E álbum de figurinha é muito caro, gente. Só que quando ele fez ali o orçamento do que ele ia gastar, ele disse, não, é muito caro. Pergunta se eu ouvi. Não ouvi. Porque quando eu olhei para aquele álbum de figurinha, eu pensei assim, ó, ela vai aprender a trocar, a negociar, a se expressar, a esperar. Então, o álbum de figurinha, ele é muito pedagógico, gente. Ele tem muitas coisas. A minha filha hoje, ela faz investimento, ela tem mais dinheiro do que eu. Ela sabe poupar. Já me emprestou dinheiro, gente, para te ter... Então, quer dizer assim, ó, por quê? Porque a gente criou não só a educação, mas a gente deu para ela inteligência. Então, o que tu tá falando, Vitória, isso é muito, muito, muito importante. E sobre essa gestão do dinheiro, gente, ela se aprende em casa, mas a gente tem que perceber qual é a crença que o sistema familiar tem. Então, se o meu sistema diz que o dinheiro é mau, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro corrompe, todo mundo tem essa crença. Coloca aí para mim qual é a crença que tu ouviu no teu sistema. É muito interessante que tu traga esse exemplo, Lise, porque, por exemplo, quando eu era bem pequena, eu tinha uns 8 anos,
Eu tinha uma mesada que eu falo que era simbólica, porque eram R$ 8 por mês. E eu lembro que eu queria muito uma calça da Renner. Eu lembro que ela tinha até um dragão costurado. E minha mãe falou, tu sabe que se tu comprar essa calça com teu dinheiro, tu vai ficar alguns meses sem receber a tua mesada. Eu disse, tudo bem. Ali eu fiz uma escolha. E esse exemplo me marcou muito, porque desde isso eu comecei a saber me organizar. Quando eu quero comprar alguma coisa, eu penso sobre comprar essa coisa. Porque eu penso, o que eu vou ter que estar abrindo mão do meu dinheiro para isso? Então, eu acho que muito do fato de eu ter conseguido, na minha vida adulta, sempre me organizar para juntar dinheiro, independente de quanto eu ganhasse, veio muito desse exemplo que eu tive desde pequena em casa. Ai, que precioso isso, né, Vitória? E isso Sim. amadurece e faz com que a gente não seja hedonista com as coisas, gente. A gente sabe esperar. A gente sabe, e aí a gente aprende a dar valor ao dinheiro. Porque o dinheiro é espiritual. E aí, quando a Vitória traz a estatística de que 78% das pessoas são endividadas, a gente vai olhar que provavelmente 78% das famílias também são desestruturadas e não entendem sobre isso. Eu lembro que eu atendi um cliente que ele disse para mim assim, os meus pais não me ensinaram educação financeira. Isso um cara de 40 anos, entendeu? Reclamando. E aí gente, é um dos fatores que faz com que a gente não lide com o dinheiro, com a maturidade. Ok, a Vitória aprendeu com 8 anos, a Larissa aprendeu com 8 anos, eu aprendi muito mais tarde, mas eu fui aprendendo a respeitar o dinheiro. Esse meu cliente, não. Ele simplesmente culpava a mãe e o pai pela má gestão, por ele não ter aprendido a lidar com o dinheiro. E aí ele ficava na queixa, na insatisfação, e aí ele se queixava de tudo. Não tinha cliente, não tinha trabalho suficiente, ele tinha que pagar boleto. Então, gente, o dinheiro, ele é sensível. Se tu tá falando mal dos teus clientes, se tu tá falando mal do teu trabalho, se tu tá cobrando do teu pai e da tua mãe, coisas que, na verdade, hoje tu tem que bancar, porque, assim, só lida com dinheiro quem é adulto. A criança vai continuar reclamando e querendo algo. Então, entender que o dinheiro ele é muito sutil. Na visão sistêmica, o dinheiro ele é os pais. E se eu respeito os meus pais, o dinheiro vai vir para mim. Isso é muito importante. Sim, eu acredito muito nisso, Lizzy, porque justamente por fazer parte desse círculo que faz constelação hoje em dia, que eu ajudei a construir conversando com as minhas amigas, se percebe claramente a diferença entre as pessoas que tiveram boas influências de casa e sabem reconhecer isso, e as pessoas que negam e ficam culpando muito o sistema familiar, né? A prosperidade na vida da pessoa é outra coisa. Mas isso é de não crescer, porque assim, ó, quem não cresce não tem dinheiro, não tem trabalho, não evolui. E esse meu cliente, gente, quando eu falei assim, ó, a hora que tu parar de reclamar do teu pai e da tua mãe, tu vai crescer. E hoje, gente, ele ficou bravo comigo durante um tempo, tá? Mas a partir daí, a vida dele se transformou. E esse é o bonito. Porque enquanto eu queixo dos meus pais, isso significa que eu tenho medo da vida. Sim. E aí, ter medo da vida, eu continuo na postura da criança. E aí eu vou me vincular às crenças do meu sistema familiar. E fazer, gente, uma gestão do dinheiro é muito importante. Tu tem que olhar para o dinheiro, tu tem que saber se o dinheiro entrou, se o dinheiro saiu, respeitar esse dinheiro. E eu queria que tu me trouxesse como é que a gente pode fazer essa gestão do dinheiro. Quando a gente era pequena, a gente podia ir para o álbum de figurinha. Quando tu era pequena, os pais poderiam fazer essa educação básica. Mas agora, com adulta, com 30, 40, com 50, dá tempo da gente olhar para o dinheiro? Sim, Lizzy, eu acredito que a principal coisa que acontece com a maioria das pessoas é não ter um objetivo, uma tomada de decisão. Por exemplo, eu sabia
há mais 5 anos que eu queria muito fazer uma viagem para o exterior, que eu queria fazer um intercâmbio. Com 15 anos eu já tinha despertado esse desejo, eu sabia que eu queria fazer isso. Meus pais não tinham condições financeiras, então eu sabia que partiria do meu trabalho isso. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a juntar dinheiro para isso. Então, eu acho que é o estabelecimento de um objetivo para dar esse foco para a pessoa extremamente importante. Acredito também que ter um planejamento financeiro pode parecer extremamente simples, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que façam esse controle. Quanto eu gasto, quanto eu ganho, porque nesse controle tu vai ver o quanto tu gasta com coisas supérfluas. Por exemplo, eu saio para tomar um café. Eu vou tomar o café, mas eu não vou comprar junto um bolo, porque eu sei que eu tenho um objetivo maior. Eu não vou deixar exatamente de tomar o café, mas eu não vou gastar com coisas supérfluas, sendo que eu tenho um objetivo adiante. Então, acho que são a junção desses dois fatores que acabam facilitando que consiga ter um planejamento financeiro melhor. Acredito que muito de dívidas também venha do fato que hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente é bombardeado por consumismo, né? Seja aqui no Instagram mesmo, tu entra e tem pessoas que estão oferecendo coisas e toda hora tu quer comprar e tu não acaba se questionando. Será que eu realmente preciso disso? Então, que é aquela questão que eu aprendi pequena, que eu uso até hoje, Lizzie. Eu até comento com as pessoas, eu tenho uma máxima, se custa mais de R$ 200, é quase impossível que eu compre no momento que eu vi. Geralmente eu vou para casa, eu espero uns 2 dias, penso se eu realmente quero, e nisso eu evito de comprar muita coisa. Ah, isso tu aprendeu em casa, Vitória? Sim. Sim. E com a vida também, porque eu já tive momentos de impulso, óbvio, mas relacionado a problemas emocionais, porque eu acho que também essa compulsão, quando a gente não está gerindo bem as nossas emoções, pode acabar se destinando a fazer compras exageradas. Já tive, aprendi rapidamente a minha lição. Mas a minha mãe me ajudou, né, naquele momento, eu era bem nova, eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos. E a minha mãe me ajudou e ali eu aprendi, porque eu detesto ter que depender dos meus pais financeiramente. Então aprendi muito rápido a gerir meu dinheiro e fazer escolhas quando necessário. Vitória, tu traz uma coisa muito importante assim, ó. Dentro da visão sistêmica, gente, o dinheiro ele tem que ter um propósito. E esse propósito é servir, seja o que for, tá? Então, e isso fala muito sobre ti, sobre o que é que tu quer, porque senão tu vai entrar numa vala que é do autossacrifício, que é onde eu não posso ultrapassar através das crenças o que os meus pais viveram. Então, eu atendi uma vez uma mulher que ela chegava no auge das empresas, ela tinha o reconhecimento financeiro, e assim, ó, ela tinha um bom pai, uma boa mãe, só que eles eram agricultores. Então eles fizeram tudo para essa menina estudar. E ela desfilou, gente, por várias empresas. Só que quando ela chegava no top das galáxias, ela pedia demissão. Ela despencava. E essa é o mandato, e esse é o autossacrifício. Eu não posso ser maior que os meus pais. E então, assim, trazer um objetivo pro dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Eu lembro que quando eu separei, eu sempre tive objetivos pro dinheiro. O meu dinheiro era realizar os sonhos dos outros, tá? Então eu fazia tudo para dar as coisas para as pessoas. E não é assim, dinheiro é troca. Dinheiro é troca, tá? E aí, quando a Vitória fala desse dinheiro que precisa de um objetivo, eu, por exemplo, quando eu me separei, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Em 1 ano eu comprei meu apartamento, tá? Eu dei entrada no meu apartamento. Por quê? Porque eu tinha um foco para onde eu ia ir. Outra coisa que a gente não faz e ninguém faz é o que a Vitória falou, sobre esse planejamento. E se a gente não olha para o dinheiro, a gente não amadurece. E aí nós vamos viver nos padrões de repetições daquilo que a gente fez. Quando a gente fala, eu acho que não dá para poupar cafezinho, tá, Vitória? Mas café não dá, gente. Café é vida, tá? Não, o café não, o bolo. O bolo. Então, assim, ó,
a gente tem que olhar, não é na escassez, porque, tipo, café é importante, então não abre mão. Mas tu vai abrir mão do supérfluo, do bolo. Estabelecer também um teto para te gastar é importante. E aí, quando a gente tem esse prazer imediato, eu vou lá e compro o café e compro o bolo. Pode ter certeza. Isso é desordem familiar. Porque eu não consigo me conter. Quem é que não consegue se conter? A criança. A criança se atira no chão e baba. Eu quero porque eu quero. Onde é que eu tenho maturidade? Eu tenho maturidade quando eu quero algo, eu penso que vai custar algo para mim. Que foi o exemplo da calça da Vitória. E foi todo o movimento que a minha filha fez com álbum de figurinha. Ela tinha que esperar e as pessoas também trocavam, não pagavam, ela ia lá cobrar. Ela desenvolveu uma educação, uma inteligência financeira orientada por mim, mas ela foi guiada pela realidade mesmo, Vitória. Porque eu não tinha essa educação. O avô dela tinha. Então, o que a gente está falando aqui? Sobre compulsão, gente. Eu não consigo deixar de comprar. Até por causa da mídia que traz isso. Tem uma falta. E se tem uma falta, tu tem que olhar. Isso seja para comida, seja para sexo, seja para compras. É sinal que tu usa o dinheiro para substituir algo. E aí, entender que o dinheiro, pela economia, é uma troca, mas pela visão sistêmica, ele também é algo espiritual, que ele está ligado à tua coerência e ao respeito para a vida. Então, o dinheiro pode ser uma bênção, pode ser uma maldição e pode ser um fardo. Sim. Eu, graças a Deus, vejo como uma bênção. E eu acho que uma das principais crenças, que eu tenho cada vez mais certeza, é que dinheiro é liberdade. É liberdade de escolha. Porque a partir do momento, sim, tô abrindo mão de uma coisa que pode parecer pequena, supérflua, como um bolo, mas eu sei investir esse dinheiro, fazer ele me dar lucro, depois eu posso, quando ver, comprar uma bolsa, que é algo que vai durar muito mais. Então, acredito que tenha muito essa questão de ver como liberdade quando tu sabe fazer escolhas também. Eu posso escolher quando eu tenho dinheiro. Quando eu não tenho dinheiro, eu não vou poder comprar minha bolsa, porque daí eu estava comprando um bolo um tempo atrás, entendeu? Então, acredito que essa questão da liberdade financeira é algo extremamente importante do dinheiro, que muitas pessoas acabam não observando no dia a dia o que pode levar se tu souber investir o dinheiro. E dentro da educação financeira, se tu sabe investir o dinheiro que tu retém, tu pode ter esse retorno no longo prazo também, né, Lívia? Então, é uma coisa bem importante. Esse é o rio que a gente estava falando, né? Gente, rico, as pessoas chegam a ser rico. Agora, ser próspero é completamente diferente. E ser próspero está ligado da forma como tu olha para o dinheiro. Então, esse reconhecimento do dinheiro com um propósito é muito importante. Vitória, quais são, assim, os maiores erros que a gente faz com o dinheiro? Eu acredito que o maior erro que eu vejo a maioria das pessoas cometer é aquela questão, mas eu posso comprar isso aqui. Eu, por exemplo, eu queria muito ir num lugar, eu quero comprar uma blusa, mas aí eu vejo uma calça, eu vejo um casaco, mas eu quero, eu mereço, vai lá e compra. E aí esquece, por exemplo, que naquela economia que pode fazer investir aquele dinheiro, pode estar lá na frente uma moto, um carro, entendeu? Eu acho que, e aí, no pequeno, que vai partir para o grande. Porque nas pequenas ações as pessoas acabam também demonstrando como elas vão agir dentro do macro. Então, eu acho que esse é o maior erro que eu vejo na maioria das pessoas. Acabam gastando sem pensar, de forma compulsiva. Tanto que tu pode ver muitas pessoas, eu já li sobre isso, que estão sempre bem vestidas e tudo mais, mas tu vê que estão extremamente endividadas, tem carnê em várias lojas. Tu precisa daquilo, sabe? Acredito que seja esse o principal problema. E aí cai, gente, no mesmo lugar da falta. Ou de querer... Então, assim, é essa escassez que faz com... A escassez, a falta, que faz com que a gente busque a compulsão, tá? Sim. E uma das coisas que a gente tem que entender, gente, é que quando a gente fala de dinheiro também, e aí tu tem que olhar assim,
ó, o dinheiro, o sucesso, ele tá vinculado com a mãe. E a mãe é a prosperidade, tá? E aí, assim, e o dinheiro físico mesmo é o pai. A relação que eu tenho com eles de arrogância, então, por exemplo, se eu continuo exigindo dos meus pais que eles paguem as coisas para mim, mesmo adulta, eu não vou para lugar nenhum. E outra coisa é quando eu não consigo fazer as escolhas e estabelecer o limite para que eu possa crescer. E esse não é um movimento fácil, gente, tá? Porque lidar com o dinheiro exige uma maturidade. Se eu não tive, eu tenho que começar a partir de hoje encontrar um objetivo para lidar com ele. E, Vitória, como é que eu encontro objetivos para lidar com o dinheiro? Quando tu fala assim, eu vou abrir mão do bolinho, eu vou abrir mão para poder, ou da calça, para poder enxergar a longo prazo a moto ou a casa. Como é que eu faço isso? Então, Liz, eu acho que a questão pode parecer super simples, mas muitas pessoas não têm tomada de decisão. Eu acho que vem muito no processo de autoconhecimento, de se colocar no lugar o que eu realmente quero na minha vida. E até pesquisando material sobre isso e tudo que eu já passei na minha vida, eu vejo que se tu perguntar para algumas pessoas onde tu quer chegar, a pessoa não sabe responder. Entendeu? Tanto que, olha, um bom exemplo são as pessoas que tu falou da tua caixinha, pagar dívidas. Legal, é algo extremamente interessante, é um primeiro passo antes de juntar dinheiro, quitar dívidas, é claro. Mas isso não é um sonho, entendeu? Não é um projeto, pagar dívidas. Então, pensa, a maioria das pessoas não tem uma coisa simples que é quero viajar. Então, a motivação que tu vai ter, quero pagar dívidas para juntar dinheiro, quero viajar, vai ser outra, porque tem que ser algo que seja alinhado com o que tu realmente deseja, entendeu? Porque eu vejo que muitas pessoas acabam entrando nesse ciclo, pagar dívida, tá, mas qual que é o teu sonho, qual que é o teu desejo que vai te mover a mudar teus hábitos? Vitória, isso é tão interessante. Primeiro, eu queria ver um negócio assim. Célia, eu não consegui entender a tua pergunta, porque eu não consigo vender, eu não entendi isso, tá? E aí, Vitória, falando sobre o que tu trouxe agora, é sobre a gente não sabe para onde a gente vai ir, a gente não sabe o nosso propósito, mas muito disso, gente, tem gente que está só pagando dívida. Então, tu tem que encontrar as dinâmicas do dinheiro. Porque às vezes a gente trabalha muito, tá? E a gente está sempre pagando dívida, ou sempre surge uma intercorrência, uma dificuldade, tu tem que olhar para o teu sistema para saber se em algum momento os teus pais ou o teu sistema familiar não causou dano para o outro. Isso é muito importante. E a forma como eu olho pro dinheiro, tem gente que gosta de dar golpe, tá? Leva vantagem. Então, por exemplo, tu passa... Isso eu nunca fiz, tá, gente? Isso pra mim... Às vezes tu vai num caixa, tá? E tu ganha... Agora não tem mais dinheiro, né? Agora é Pix, mas... Às vezes a pessoa te dava um valor a mais. São pequenas ações que a gente faz de golpe que reproduzem, às vezes, muitas histórias que a gente está pagando hoje. A gente tem que entender que tudo aquilo que tu planta, tu colhe. É ação e reação. E quando tu começa a olhar para a vida que tu tem hoje, cara, tu é uma droga. Tu tem que começar a descobrir qual é o teu sonho, o que te move, para começar a mudar esse sistema. Senão tu não vai. Tu não Sim, eu acho vai. que é muita atenção nos pequenos detalhes, Lise. Isso eu acho que é para a questão financeira e para tudo na vida. Porque é das pequenas escolhas que vai mudar a tua vida toda, né? Eu acho que muitas pessoas acabam vivendo muito no automático. E pode parecer banal, mas a verdade é que acabam não se conhecendo tanto também, né? Então, acho que isso faz muita diferença no processo de educação financeira, de saber as suas limitações, de entender onde pode ou não gastar, o momento que pode fazer isso. Acho que é bem importante também. E isso é muito importante, é muito importante. E aí também fica, Vitória, quando a gente não sabe fazer isso, nós ficamos presa no ciclo da escassez. No ciclo da escassez, não, da pobreza. Ó, consegui falar. Hoje eu tô emocionada, até as perguntas saem trocadas, gente. Até as palavras, eu dou uma comida,
né? Dubai, eu troquei o nome de Dubai, gente. Mas tudo bem, tava sem medicação, tá? Então, assim, ó, muitas vezes o nosso desejo de pertencer, seja na dor e no dano, que faz com que a gente não consiga avançar. Porque o meu sistema foi desse jeito. Foi aquela história que eu contei daquela minha cliente. Ela chegava no auge e ela despencava, gurias, tá? Por quê? Porque ela não podia passar, ela não podia ser mais próspera que o pai e com a mãe. Ela tinha um amor tão profundo por esses pais que ela se negava a ser maior. Só que às vezes, muitas vezes, a gente não compreende que o que os pais mais querem para nós é que a gente cresça. E aí entra uma das crenças que é o apego ao passado, tá? E aí o que a gente faz? Essa nossa necessidade de pertencer, a gente vai criar uma sombra e repetir um padrão. Então ninguém foi. Um exemplo, gurias, é assim, ó. Eu já falei isso nas lives, tá? Eu fui a primeira, entre 8 irmãos, eu fui a primeira filha, eu fui a primeira da família paterna e materna a me formar. Eu levei 300 anos para me formar. E eu brinco que eu entrei, né, numa faculdade não tão boa. Na minha faculdade, eu entrei na minha faculdade, mas o meu sonho era entrar na URGS. Vitória da URGS, tá? O meu sonho era entrar na URGS. Mas eu quebrei um padrão, gurias, de entrar na faculdade. Então, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de desejo, tu precisa saber o que tu quer. Tinha algo dentro de mim muito profundo. Por isso que o dinheiro tem que ter um propósito. E o meu propósito era me formar. Eu me formei, a minha primeira sobrinha, minha sobrinha mais velha, formou, a minha filha entrou na URGS, outras 3 sobrinhas minhas entraram na URGS. Todo mundo entrou na URGS. Quer dizer, quando alguém começa a usar... porque é educação. A gente começa a se educar, a gente vai desenvolver a inteligência financeira. Sim. Eu acho que uma coisa também que é muito importante, Liz, e para tudo na vida, mas nesse caso também é dizer não. Eu lembro quando eu trabalhei no shopping, um período curto, e dentro do shopping, eu não sei se tu sabe, mas tem como se fosse um comércio para vendedores dentro do shopping que vende desde lanche a tudo que tu imaginar, mas só para os vendedores. E eu lembro que as meninas, eu tinha um objetivo na época, eu queria comprar um celular, porque o meu primeiro iPhone fui eu que comprei, não foi meu pai que me deu. E, sim. E então eu era muito focada, assim, de eu não gastar meu dinheiro com lanche. Eu trabalhava numa loja de roupa, eu comprei uma saia só porque tinha que ter uma roupa da loja, que senão eu também não compraria. E eu via que as outras meninas acabavam, vinha alguém com doce, comprava, vinha alguém com salgado, comprava, com uma bebida, com uma roupa. E aí o salário delas chegava com o cheque, era minúsculo perto do que elas tinham que pagar para os outros, entendeu? Então acho que essa questão de dizer não, sabe? Não vou comprar isso porque eu tenho um outro objetivo maior lá na frente. Também acho que é algo bem importante. E dizer não, Vitória, é só o adulto que diz, porque senão eu vou estar pagando vou estar pagando não é, a palavra não é isso, é pagando o preço pelo passado, suprindo a falta daquilo. A Célia botou ali, ó, eu vendo produtos e as pessoas pedem o preço e eu não consigo mandar, né? Eu não sei qual é a dinâmica, tá? Mas existe, Célia, esse ciclo de pobreza ou esses fatores que afetam a forma como a gente lida com o dinheiro. Gente, o medo da vida está vinculado ao medo do dinheiro também. A forma como eu olho para minha mãe e a forma como eu olho para o meu pai afeta profundamente a minha capacidade de me tornar adulta. Porque enquanto eu estou reclamando, eu não vou produzir. A forma como eu olho para os meus clientes, a forma como eu olho para o meu trabalho, vai afetar a minha relação com o trabalho. E aí o que eu faço? Eu me distraio comprando, gastando. E isso é muito prejudicial. Eu não cresço. Por quê? Porque eu tenho uma dor e eu vou me distraindo com o que existe. Aí a Vitória, coisa mais bonitinha. O nosso primeiro sutiã a gente não esquece. No caso da geração da Vitória, é o nosso primeiro iPhone.
Mas tá tudo certo, a gente evolui, tá? Sim, e eu acho que é muito também a questão do meio que se tá, Lizzie. Acho que acaba influenciando bastante. Porque quando tu tá no meio que as pessoas estão acostumadas a conversar sobre dinheiro, acostumada a conversar sobre investimento, tu vai ver a vida de outra perspectiva. Porque essas pessoas também vão focar no longo prazo. Então, por exemplo, cuidar muito o conteúdo que se consome. Além dessa questão do estímulo de consumismo, infelizmente a gente pode acabar tendo um círculo que não incentive a gente a pensar de forma mais profunda sobre como a gente está utilizando o nosso dinheiro. Então, acredito que seja muito importante também. Vitória, isso é uma coisa que quando nós somos pequenos a gente não consegue mudar, tá? Então a gente não vai ter acesso. Muitas vezes eu não tive acesso à educação financeira, gente, não tive mesmo. E eu fui criada com a crença de que é assim, ó, se tu tem um, tu tem que, se tu tem dois, tu tem que dividir. Se tu tem um, tu tem que partir ao meio. E eu falo profissionalmente, eu só cresci, gurias, quando eu parei de distribuir. E isso é uma crença muito profunda. O meu Instagram tá quase com 10 mil agora. Por quê? Quando eu comecei, Vitória, por causa dessa crença, eu trazia várias pessoas, eu dividi o meu dinheiro, eu dividi os meus clientes, eu dividi meu conteúdo, eu dividi tudo. Porque é no teu ambiente que vão se criar as crenças, a sombra e o autossacrifício. Eu não podia ser mais, eu não podia ter mais. E aí, o que acontece? Quando tu cresce, e aí tu resolve, bom, tá, quando eu comecei, eu vi que só eu dava e o dinheiro é troca, tem que vir, tá? Só eu dava, eu cortei as minhas parcerias, eu parei de dar. Quando eu parei de dar, eu cresci e eu comecei a olhar verdadeiramente para o dinheiro. Eu olhava para o dinheiro com objetivo, mas eu nunca respeitava também o dinheiro, Vitória. E o dinheiro sempre entrava e eu sempre gastava, porque eu tinha a crença de salvar o outro, de ajudar o outro. E aí o que acontece? Eu não tive um ambiente, ok. Você não teve um ambiente, ok. Seu pai não sabia, não sabia. Mas você pode, através dessa live, eu estou trazendo uma economista, uma menina que vive a Vitória vive a inteligência. Não, eu tô falando, gente. A Vitória vive a inteligência financeira na prática. E o irmãozinho dela também, tá? O irmãozinho dela é a coisa mais bonitinha do mundo, tá? E essa família tão imperfeita, esse pai e essa mãe que a gente julga tanto, acredite, os pais, eles nos dão tudo aquilo que a gente precisa e aquilo que nos falta também. Porque o que nos faltou, a gente é capaz de buscar. E essa é a beleza. Então, quando a gente... O ambiente, ele influi muito quando eu sou pequena. Eu não tenho como sair. Mas quando eu cresço, eu posso buscar esses lugares, que tá aqui. Tem vários livros, estudos, séries, documentários sobre como desenvolver essa educação e a inteligência. Quer dizer, na verdade, muita gente te ensina a desenvolver a educação. A gente tem que começar a perceber, a usar a inteligência, que foi comprar o meu primeiro iPhone, tá? Sim. E tá em Paris Mas hoje. eu acho que essa que é a diferença, Liz, entre... Porque eu acho que os conceitos básicos, a maioria das pessoas hoje em dia, com acesso à internet e a tudo que se tem, da minha geração, pelo menos, costumam ter, sim, uma noção de como funciona. Só que o que falta é essa inteligência para agir conforme se aprende. Então, acho que foi algo bem interessante que tu contou, essa diferença também. E a criança, Vitória, assim, o estado de criança é que não deixa a gente lidar com maturidade com o dinheiro. Dinheiro exige maturidade. Tem uma história do... hoje eu tô trocada das palavras, tá, gente? Mas é assim, ó, o nome dele é Flávio Augusto. Eu acho que é o Flávio Augusto e ele fala sobre a geração de valor, tá? E quando, um pouco antes da pandemia, essa história é importante e ela fala sobre crescer, tá, gente? Isso é muito importante. Quando antes da pandemia, ele contratou um time extraordinário, dos melhores trainees, dos melhores caras para fazer
o produto dele tem uma plataforma chamada, eu acho que é Negócio de Sucesso, tá? E esse cara, assim, ó, ele é estrondoso. E o que aconteceu? Um dia estourou a pandemia e ele tá sentado na casa dele em Miami, entendeu? É que nem a Vitória, tá no café em Paris, olhando a vida, né? Eu tô aqui em Lindóia, fazendo a live de dinheiro. Ele tava em Paris, desculpa, em Miami, e aí entra um gafanhoto na cozinha dele. E quem é que sabe o que é gafanhoto? Tu sabe o que é gafanhoto, Vitória? Sim, E o que sim, é gafanhoto? é uma das 7 pragas do Egito. Aquele inseto que come as plantações e tudo mais. Isso! Um gafanhoto chama amiguinho. E um gafanhoto, ele destrói toda uma lavoura. Ele vem identificar o campo e ele destrói tudo. E aí a mulher, essa história que ele conta, tá? A mulher dele entra, tá? E diz, e ele estava lá ruminando a demissão desses trainees, tá? Aí ele entra, ela entra e diz, o que tu vai fazer? Tu vai matar esse gafanhoto ou tu vai deixar ele destruir a lavoura? E Simbólico. aí, simbólico, porque é sobre esperar, comprar só o cafezinho. O que é necessário? O que é mais importante? A gente está numa pandemia, o que vai acontecer? Porque aí a gente... E isso é adulto. E o que ele fez? No outro, ele matou o gafanhoto, tá? Ele falou que matou, não sei se foi simbolicamente, mas enfim, tá? E aí o que acontece? No outro dia, ele demite todos os caras, paga todos os recursos, tudo aquilo que era de direito, e termina a pandemia, ele retoma com outro movimento. Então, lidar com o dinheiro exige maturidade. Existe o que a Vitória falou sobre escolher e estabelecer limites. Então, não é... Desculpa, Liv, mas eu acho que um fator muito importante é a questão emocional. Que eu acredito que muitas pessoas não parem para olhar por que elas estão gastando de forma desenfreada ou não estão tendo controle financeiro. Então, ter esse bom gerenciamento de emoções, que eu acredito que venha do adulto também, de se pôr no papel de adulto, faz toda a diferença também num bom gerenciamento financeiro. E é isso, mas é só nesse estado, Vitória, que eu consigo dar conta, fazer o que é preciso. Então, eu estou falando uma coisa grande do Flávio Augusto, que é um cara que, ele era dono de um time, ele é um cara super poderoso, assim, um cara centrado, um cara extraordinário esse homem, tá? Mas é sobre isso, a maturidade exige que tu faça escolhas muito sérias. E o dinheiro também faz isso. Senão, cara, eu vou estar comprando cafezinho, bolinho. Gente, é no pequeno que a gente se ferra. No meu, era distribuir o dinheiro como se eu fosse Robin Hood. E eu não respeitava o dinheiro. O dinheiro vinha, 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 vinha. Cara, eu fiz dinheiro. Não ficou. Tá? E também por causa das crenças. Então, quer dizer, hoje é um outro movimento. A Célia falou o seguinte, o meu pai falou que eu não podia ficar trabalhando na limpeza e eu já tinha conquistado a minha casa com a limpeza e fiquei braba porque, porém, hoje eu quero sair, mas sempre volto. O que é isso? Aí é a criança, Célia, dentro desse movimento. Quando eu ainda fico braba com o meu pai, quando eu ainda me ressinto, quem é que perde? Eu perco. Porque o dinheiro, ele é sensível, gente. Então, eu estou reclamando do meu pai, eu estou reclamando do meu trabalho, dos meus clientes, o dinheiro vai embora. Ele é muito... Gente, aplica isso. Aplica. E a Vitória falou do estado emocional. Quando tu não tá bem, tá? Tu não tem dinheiro. O dinheiro não entra, tu reclama. Quem vive como eu equilibro muito o meu lado emocional. Por quê? Porque se eu tô bem, a minha agenda tá sempre cheia. E isso é uma ajuda para mim. Porque eu procuro me olhar, claro que, graças a Deus, eu tenho sempre a agenda cheia. Mas, assim, às vezes a gente baixa. Às vezes tem clientes que dizem, eu não tenho cliente, Lise. Não tem cliente por quê? Eu tô sempre de mau humor, eu tô sempre alterada, eu não tomo as decisões, eu como feito uma louca. Quer dizer, eu tô sempre comprando compulsivamente e eu não olho pro dinheiro, tá? Eu acho que uma boa saída, Elise, dentro de um planejamento financeiro, tem uma regra que se chama 50, 30, 20. Então, reserva 50%.
do valor que tu ganha para despesas vitais, 30% para desejos, que daí pode sim, uma vez ou outra, entrar alguma coisa que seja supérflua, e daí 20% para de alguma forma aprender a investir. Porque o segundo passo, quando tu começa a ter educação financeira e saber gerir o teu dinheiro, é saber como tu vai investir esse dinheiro para ter o retorno maior dele também. Entendi. Ó, gente, eu não sabia dessa regra, tá? Vitória, obrigada. É só uma sugestão. Eu adoro uma regra. Gente, eu adoro uma regra. Eu adoro uma regra. É por isso que eu tô na constelação. A constelação tem as suas ordens. E a gente precisa... A vida começa a fluir, gente, quando a gente tem ordem, quando a gente estabelece limites, tá? E quando a gente respeita. Então, olha, é disciplina, respeito, limite. Porque senão a gente fica como uma criança. A criança quer tudo. Às vezes o dinheiro é mais ou menos... quando a gente não tem o equilíbrio do dinheiro, é como se a gente fosse criança no supermercado. É compra, 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 compra. Estava lembrando, Vitória, quando a Lari era pequena, a gente foi no supermercado e ela começou a comprar as coisas. Começou a botar no carrinho. Eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Aí eu disse, tu tem dinheiro para comprar? E ela olhou para mim. Não. E aí eu fiz ela tirar do carrinho, Vitória. Coisa mais pena do mundo. Mas aprendeu a... E aí eu perguntei, eu posso te dar? Tu pode escolher uma coisa. Dentro dessas, tu escolhe qual que tu quer. E aí ela escolheu uma coisa só. Mas, gente, acho que foi difícil na época fazer como mãe. E eu não sabia que eu estava trazendo a inteligência para ela. Mas eu consegui. Eu fico feliz com isso. Vitória, passa alguma coisa que tu acha importante. A gente está finalizando a live. Eu quero te agradecer muito, 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 muito. Tá? Capaz, Lizzy. Eu só fiz uma participação. Mas são as participações que trazem os movimentos, né? Vitória, como é que eu desenvolvo, como é que eu posso usar essa inteligência financeira? Então, Izzy, a primeira coisa que eu vou soar redundante aqui, mas é estabelecer uma meta. Eu sou muito assim, eu acabo sendo extremamente pragmática. Inclusive, eu tenho uma meta de quanto eu posso gastar por dia aqui. Porque eu cheguei aqui, fiz o intercâmbio, já tenho outra meta, já começo a me organizar financeiramente. Então, é estabelecimento de metas. E após isso, tá, quanto eu quero dentro dessa meta, quanto eu preciso, né? Preciso do valor X, ok. Então, vou ver quanto eu gasto, quanto eu ganho, e daí, a partir disso, eu vou fazer uma gestão do meu dinheiro. E é algo extremamente simples, Liz. Hoje em dia, uma planilha de Excel que tu coloca uma coluna gastos e o quanto tu recebe, que tu já faturamentos, perdão, e que tu já pode fazer uma conta super simples e eu acho que fica muito evidente de ver o quanto se gasta em coisas supérfluas. Eu, de forma... fico um pouco de vergonha, mas, gente, eu faço isso. Eu tenho as minhas planilhas, tenho planilha de viagem também. E coloco, você compra até uma bala. Então, eu acabo tendo um controle financeiro, mas eu não faço isso de forma super rígida, tá, Liz? Como eu pago muita coisa no meu cartão, eu uso muito cartão de débito. Acho que isso é outra coisa bem importante. Eu não tenho o hábito de usar cartão de crédito, porque eu não gosto de comprometer meu dinheiro no longo prazo. Parcelo no máximo em 4 vezes, e se for sem juros. Senão, eu pago à vista. Porque daí, se eu não tiver aquele dinheiro, eu vou ter que pensar no que eu vou comprar. Então, acredito que esses sejam alguns direcionamentos básicos que eu procuro aplicar no meu dia a dia. Ai, Vitória, obrigada, obrigada, muito obrigada. Gente, tô muito feliz de te receber, tu não imagina. Eu acho que tu não imagina o amor que eu tenho por ti, tá? Eu tenho um profundo amor por ti e respeito. Gente, sistemicamente, para eu quebrar esse ciclo da pobreza, eu tenho que entender, compreender o meu desejo de pertencer. Então, eu tenho que olhar por que eu repito padrões no meu sistema familiar. O outro é entender quais são as dinâmicas que eu faço e que eu repito do meu sistema. Só aí eu vou começar a desenvolver essa inteligência emocional. Eu preciso olhar para o dinheiro. Sistemicamente, tu precisa entender que o dinheiro é uma energia e que ele precisa de um propósito. A partir daí, desse propósito de olhar, tu vai sair do autossacrifício.
Então, eu quero agradecer a todos vocês pela participação. Essa é a primeira live da Vitória, né, Vitória? Sim, eu tô morrendo de vergonha ainda, mas Ai, muito obrigada pelo convite. Então, assim, para a primeira live ela foi maravilhosa. Então, assim, para a gente mudar a nossa dinâmica familiar, a gente precisa, sim, não só entender sobre educação, mas aplicar a inteligência financeira. A gente precisa trabalhar as nossas crenças que a gente recebe do sistema. E a gente precisa profundamente respeitar os nossos pais para poder sair desse ciclo de repetições. Um beijo, muito obrigada pela sua presença sim, aqui. Vitória, obrigada por estar aqui comigo. Partilha essa live e amanhã a gente vai ter o lado sombrio da maternidade. Convida as amigas porque vai estar precioso. Vi? Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau, meu amor.